A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de abril de 2023, 8 horas e 33 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos. Bom dia ao doutor Rafael, doutor Walter, doutor Carlos, doutor Rodolfo, pela representação fiscal, doutora Ana, que está para fazer sustentação oral, doutor Luciano e doutor Otto. Peço a todos que abram, para iniciar a sessão de julgamento, para que abram o processo da Raizen Energia S.A., a IEM, só um minutinho, a IM 40000667, processo de minha relatoria. Doutor Otto está para fazer sustentação oral. Antes de passar a palavra para ele, esse processo aqui, eu já deixei o voto disponível. Eu estou convertendo o julgamento em diligência, doutor Otto. Eu poderia inverter a pauta, pedir para passar a leitura, e se for para diligência, se o senhor achar oportuno deixar para a sustentação oral para o retorno, aí se o senhor concordar, a gente caminha nesse sentido. Tá bom? Perfeitamente, senhor presidente. Tá. É um processo que eu estou mandando ele para a diligência para sanear os autos, tá? Vou ultrapassar a leitura vou só passar a leitura de alguns pontos do relatório, tá? O AIM ele tem quatro itens, 4 acusações. A primeira instância manteve integralmente o item 4 e cancelou o item 1, 2 e 3, tá? A segunda Câmara Julgadora solicitou o julgamento do recurso de ofício e determinou o retorno dos autos à primeira instância para pedido do 527A em relação ao item 4. No retorno, a primeira instância se manifestou pela manutenção integral do item 4. E a sexta Câmara Julgadora negou o provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso ordinário para reduzir o item 4. Em sede especial, a Câmara Superior deu provimento ao recurso especial da Fazenda para anular a decisão ordinária em relação ao julgamento dos itens 1, 2 e 3. No retorno à sede ordinária, a quinta Câmara Julgadora converteu o julgamento, abre aspas, o julgamento em diligência para que a fiscalização apresente planilhas com demonstrativos de todas as saídas e todas as entradas simbólicas ou não do estabelecimento autuado, separados por mercadoria ano e CFOP. Cumprida a diligência e fim do mandato, os autos foram distribuídos. Eis o breve relato, tá? Dos autos. Passo ao voto. Trata-se de retorno de diligência determinada pela quinta Câmara Julgadora. Ao analisar os autos, entendo que o julgamento deva ser convertido em nova diligência. Isto porque a quinta Câmara Julgadora determinou o quê? Transcrevo o item 7 da determinação. Dessa forma, converto o julgamento em diligência para que a fiscalização apresente planilha com demonstrativo de todas as saídas e todas as entradas, simbólicas ou não, do estabelecimento autuado, separada por mercadoria, ano e CFOP. Após o contribuinte e a outra representação fiscal devem ser intimados a se manifestar sobre a diligência. O FR, no cumprimento da diligência, juntou manifestação, folhas tais. A DRF, em manifestação, apontou a não juntada da planilha pelo AFR, assim promoveu diligência ao AFR. A contribuinte juntou manifestação e documentos. O AFR juntou nova manifestação instruída com a planilha, em razão da diligência promovida pela DRF. Após a DRF juntou parecer folhas tais. Observa-se que, após a manifestação do AFR conjuntada da planilha, não foi aberto prazo para manifestação da contribuinte, como determinado pela quinta Câmara Julgadora. Assim, a fim de garantir o cumprimento integral da decisão da quinta Câmara Julgadora, bem como contraditório e ampla defesa, converto o julgamento em diligência para possibilitar a manifestação da contribuinte sobre os documentos e planilhas juntados pelo AFR. Ante exposto, converte o julgamento em diligência para que, no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta decisão, a contribuinte inquerendo junte manifestação sobre os documentos e planilhas juntados pelo AFR, as folhas 4.927/4.980. Tá? Só fazer uma parte. O que acontece? Esse processo foi convertido em julgamento em diligência, tá? Para que o AFR juntasse uma planilha. E após, deveria ser aberto o prazo para contribuinte.
o AFR, na primeira manifestação, ele não juntou uma planilha. Quando foi aberto o prazo, a contribuinte alegou isso e a representação fiscal, o ato contínuo, promoveu uma diligência. Houve juntada dessa planilha e informações pelo AFR. E a representação fiscal se manifestou e não foi aberto o prazo para o contribuinte, razão pela qual eu estou abrindo prazo para o contribuinte se manifestar sobre esses documentos, tá? Para sanear os autos. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Doutor Otto, tem algum problema se o senhor fazer a sustentação oral no retorno? De modo algum, senhor presidente. Inclusive, o que submeteríamos antes da sustentação seria questão de ordem nesse sentido, devido à falta de oportunidade de manifestação sobre a planilha juntada em cumprimento à diligência. Então, fica postergada a sustentação e agradeço pela clareza da análise e precisão. Tá, joia, então. Ok. Vou encerrar vou só fazer o registro do voto, encerrar os debates e passar o julgamento. Pronto, o julgamento está encerrado, tá? Decisão unânime pela conversão de julgamento em diligência, 30 dias a contar da publicação da data de decisão para manifestação. Tá joia? Muito obrigado, doutores. Uma ótima sexta-feira, boa sessão de julgamento. Obrigado, bom dia a todos, bom feriado, tá? Dando continuidade, processo do AIM 4.145.096, Ford Motor Company Brasil Limitada, Dr. Walter é o relator, doutora Ana está para fazer sustentação oral. Passa a palavra ao Dr. Walter para contextualizar a acusação, por gentileza. Obrigado, presidente. Presidente, trata-se de recursos mistos ordinários de ofício contra a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o auto de infração 414509666, com base nas seguintes acusações, que eu farei aqui só um resumo. Crédito indevido de CMS, a contribuinte acabou aproveitando o crédito de CMS de ativo permanente com base em diferencial de alíquota, né? E essa é a questão do item 1. Os itens 2 e 3 é falta de escrituração de notas fiscais na EFD. E assim, presidente, em relação ao recurso de ofício, a representação fiscal e a recorrente pugnaram pela manutenção da decisão de primeira instância. Quanto ao recurso ordinário interposto pela recorrente, alegou-se apenas preliminar de decadência, com base no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. A doutora representação fiscal apresentou parecer no sentido do não provimento do recurso ordinário. É o relatório, presidente. Doutora Ana, fica à vontade. Muito obrigada, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores aqui presentes. Bom, o presente caso, o que eu gostaria de destacar era, primeiramente, para que fosse mantida, né, a decisão ali proferida pela primeira instância, no sentido de acolher ali o parecer número 43 da Fazenda, da Folha 68.514, para que mantenha-se ali o entendimento de que teria que ser feita uma compensação para avaliar quais os créditos efetivamente foram aproveitados e dali efetivar-se a glosa desses créditos, mas de forma proporcional. E o outro ponto é que seja mantido ali também a exclusão das notas que foram canceladas, conforme também acolheu o parecer. E quanto ao nosso recurso ordinário, nós entendemos que
durante o ano de 2016, durante o ano de 2016, a recorrente, ela recolheu ali algum ICMS durante a sua apuração. O ICMS é um imposto que, a sua forma de apuração, não permite com que avalie-se operação por operação, então entendemos que deve ser aplicado ali o 150 nesse caso, de forma que o crédito tributário relativo ao mês de janeiro até o mês de setembro seria totalmente excluído da autuação. Então, eram esses os pontos que eu gostaria de destacar e me mantenho aqui à disposição para fazer qualquer esclarecimento que os senhores entendem. Muito obrigada e pugnamos para que seja mantida em parte a decisão de primeira instância quanto ao mérito e que seja provido o nosso recurso para que seja reconhecida a decadência de janeiro e setembro. Muito obrigada. Obrigado, doutora, pela objetividade e clareza. Fica à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. Quanto ao recurso de ofício, presidente, a recorrida requereu o desprovimento do recurso de ofício. Nesse sentido, a douta representação fiscal, em seu parecer bem fundamentado, também impugnou pelo desprovimento. Por essas razões, mantenho a decisão recorrida em seus exatos termos. Agora, o recurso ordinário. O que diz respeito ao recurso ordinário, mesmo tendo o recorrente demonstrado nos pontos de impugnação em sua defesa inaugural, consta em seu apelo recursal apenas uma preliminar de mérito sobre a decadência parcial dos créditos tributários, nos moldes do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, e que, por essa razão, quase a totalidade dos créditos foram alcançados pelo fenômeno jurídico da extinção prevista no inciso 7º do artigo 156 do mesmo Código. Aí eu transcrevo os dispositivos legais. No item 9 aqui do voto, por isso, a análise preliminar se confunde com o mérito, vez que se direciona ao direito material e não ao direito adjetivo. Sobre a questão posta em julgamento, este egrégio Tribunal Administrativo sumulou a matéria por meio da súmula TIT, número 9, de 2017, cujo entendimento pacificado é no sentido da aplicação do inciso 1 do artigo 173 do Código Tributário Nacional, quando se tratar de glosa de crédito. Eu transcrevo aqui a súmula e o artigo 173. Por isso, não há como acolher o pedido de decadência, tendo em vista que os créditos glosados se referem ao ano de 2016. Assim, o marco inaugural do prazo quinquenal para a constituição do crédito tributário se deu em 1º de janeiro de 2017, e o seu marco final em 31 de dezembro de 2021. Corrigindo aqui, que é só 2021. No caso em julgamento, o auto de infração foi lavrado em 30 de agosto de 2021, portanto, o quinquídio legal permitido. Por essas razões, nego o provimento aos recursos de ofício ordinário com base nas razões expostas acima. Com voto, presidente. Ok. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Doutor Rodolfo, fica à vontade. Bom dia a todos. Doutor Walter, apenas uma ressalva, e se os senhores se sentirem mais confortáveis, eu posso até juntar a minha manifestação, é que nas folhas 68542, a autuada, ela pugna pela aplicação dos juros da taxa Selic, e uma vez que já constava nos autos, a gente não juntou a manifestação, mas, novamente, se os senhores preferirem, eu posso juntar agora aqui para a aplicação da nova redação da súmula 10. Doutor Rodolfo, de verdade, eu não enxerguei no recurso ordinário esse pedido. Ela fez... recurso de ofício, eu li exatamente isso. Eu tinha até feito um parágrafo aqui para dizer o seguinte, que eu fiz um cálculo assim prévio e não achei divergência na taxa Selic. Me parece que foi calculado já nos moldes da súmula 10 revisada. Eu entrei no site do Banco Central, que tem uma calculadora de Selic lá, aí coloquei mais ou menos ali um valor só para chegar nos percentuais e bateram. Então, por isso que eu não fiz menção. E esse pedido, ele consta lá realmente no recurso de ofício. E aí eu tinha feito até um parágrafo para dizer o seguinte, olha, tem argumentos aqui que me parece que está no recurso inapropriado. O recurso correto seria o ordinário. Depois, como o recurso de ofício pede o desprovimento, eu falei, não vou analisar essas questões, porque no final o pedido é bem específico, né? O desprovimento do recurso de ofício. E aí eu acabei tirando esse parágrafo, só para justificar. Mas eu analisei sim essa questão. Joia, eu só fiz essa intromissão
por conta dos fatos geradores serem anteriores a novembro de 17, mas, de qualquer forma, se o senhor já contemplou a análise nas suas razões... É que eu não encontrei satisfeito. pedido também nesse sentido, mas se o doutor Rodolfo, sei lá, a representação incluísse o parecer, eu altero aqui para poder acompanhá-lo também, não tem problema. Posso fazer. Tá bom. Acho melhor fazer mesmo, porque, assim, aí a gente já deixa. Se tiver de acordo com a Selic, a UFC não faz nada. Se não tiver, ela vai lá e tem fundamento para alterar, tá? Perfeito. A doutora Ana está entendendo a dinâmica, doutora? Tá? Sim, Porque por Uhum. causa que a súmula 10 aqui do TIT, ela foi alterada, tá? E, então, só para contemplar isso daí e encerrar a discussão. Aí, Sim. se o Dr. Walter ele chegou a dar uma olhada e comparar com os índices no aplicativo do Banco Central. Quando nós recebemos o recurso, embora ele seja um recurso mais antigo, né, de fatos geradores de 16, quando nós verificamos, realmente parece-me que o cálculo também dos períodos que eu peguei ali, ele estava dentro dos parâmetros da Selic. Então, acho que foi por isso que a gente não mencionou no recurso. Mas, enfim, se quiser Aí, constar, porque eu não fiz o cálculo inteiro, né? Peguei períodos, mas tudo bem. se tiver, a UFC não vai fazer, o núcleo fiscal de cobrança não vai fazer nada. Se tiver, ele vai ajustar o cálculo. Não, Aí perfeito. já fica resolvido também. Tá? Doutor Walter, o senhor quer fazer alteração no voto ou quer que eu insiro uma preferência? O senhor fica à vontade. Não, eu faço alteração do voto, Então tá bom. presidente. Eu acho que o doutor Rodolfo também iria incluir no parecer. Isso, posso fazer sim. Eu já estava só selecionando texto. É que, de alguma forma, eu acho que eu não consigo incluir a manifestação antes do registro do voto. Verdade. Então vou alterar meu voto aqui para constar, e aí o presidente está no mudo, presidente, perdão. Se o senhor quiser, doutor Walter, dá para o senhor alterar ainda. Vou alterar. Vou alterar, Aí presidente. já, Só um aí minuto. já. Obrigado, presidente.
Pronto, presidente. Voto registrado. Já está contemplada a taxa Selic. Alguém tem alguma dúvida? Doutor, então, vou encerrar os debates aqui. Presidente, apenas para... O doutor Rodolfo, acho que iria incluir a manifestação, não sei se desistiu, perdão. Só para... Se os senhores preferem. Acho que é melhor juntar a manifestação, então. Pode ser? Posso? Já Pode ser. está redigido. Até peço desculpas, acho que o microfone tinha ficado ligado aqui. Acho que eu vou reabrir os debates para você pedir, Rodolfo. Tá joia. Pode pedir. Só um segundo, por favor. Foi solicitado. Registrado, senhor presidente. Peço que todos confirmem. Então, a decisão foi unânime, tá? Foi pelo não provimento do recurso de ofício e o parcial provimento do recurso ordinário, no sentido de manter afastar a aplicação do 150, parágrafo 4º, mas limitar os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10. Caso o cálculo já tenha sido a taxa Selic já tenha sido contemplada, então não vai mudar nada no débito. Mas, caso contrário, o núcleo fiscal de cobrança vai adequar os cálculos à taxa Selic, tá bom? Já fica adiantado. Obrigado, então. Tenha um bom dia. Se quiser continuar. Muito obrigada. Obrigada, eu vou precisar sair, mas muito obrigada e tenham um bom dia a todos, um bom feriado. Bom dia a todos. Bom feriado também para a senhora. Obrigado. Passar o processo do AIM 4.128.098, JRX Transporte e Logística Limitada, processo é de minha relatoria, é um recurso ordinário, o voto já estava disponível, eu vou passar a leitura dele a partir ultrapassando a leitura do relatório, tá?
Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Sorocaba, que manteve integralmente o item 1 do AIM, sendo que o item 2 foi recolhido. Integralmente. A acusação do item 1 é de crédito indevido de ICMS, abre aspas, relativamente à operação de entrada de combustíveis do estabelecimento em montante superior ao utilizado nas prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal com início no Estado de São Paulo realizados por período. O relato infracional descreve o trabalho fiscal que culminou na lavratura do AIM. Vejamos. Diz o relatório, parte do relatório circunstanciado. O contribuinte foi notificado a esclarecer o motivo de as prestações de serviço de transportes iniciadas no Estado de São Paulo apresentarem montante inferior às aquisições de combustíveis no mesmo período. Em resposta à notificação, o contribuinte informou que o consumo de combustível representou, em média, 59% do faturamento do faturamento relativo à prestação de serviço de transporte para o período fiscalizado. Considerando a informação prestada, o contribuinte foi notificado a esclarecer a composição percentual de cada um dos itens que compuseram as receitas dos serviços de transportes interestaduais e intermunicipais realizados no período, de modo a esclarecer o percentual de 59% informado como custo do combustível utilizado nas prestações interestaduais e intermunicipais. Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou planilha discriminando os serviços de transportes prestados intramunicipal, intermunicipal, interestadual iniciado dentro do Estado de São Paulo, intermunicipal e interestadual iniciado fora do Estado de São Paulo e os prestados pela filial de Minas Gerais, e os cálculos de combustível utilizados nas prestações, concluindo, segundo seus cálculos, que o percentual médio de utilização do combustível representou 55,43% em 2016, 54,57% em 2017 e 59% em 2018, do total das receitas dessas referências. Tendo em vista a resposta apresentada pelo contribuinte, a fiscalização apurou, através do demonstrativo 1, o percentual das prestações de serviço de transporte intermunicipal e interestadual iniciadas no Estado de São Paulo, sobre o total das prestações de serviço de transporte realizadas em cada referência. Uma vez que somente as prestações interestaduais e intermunicipais iniciadas no Estado de São Paulo eram passíveis de aproveitamento do crédito pelas aquisições de combustíveis pelo estabelecimento. A partir desses percentuais, foi calculado o valor do crédito passível de apropriação pelo contribuinte, em virtude das entradas de combustível, sendo efetuadas a glosa do crédito que excederam este montante, por não serem decorrentes de prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal iniciados no território paulista. Continuo no meu voto. Em síntese, a acusação tem como fundamento a constatação de que a autuada se creditou de ICMS relativo a operações de entrada de combustível, de operação de prestação de serviço de transporte, cujas prestações não dão direito ao crédito, operações interestaduais em que o início das operações de prestação de serviço ocorreu fora do território paulista. No apelo recursal, a autuada cita a resposta à consulta tributária número 13084, de 21/9/2016, para argumentar que, abre aspas, é legítimo o aproveitamento do crédito do imposto relativo às aquisições de óleo diesel, desde que indiretamente utilizado na atividade produtiva, ainda que a saída da mercadoria produzida seja abrangida por diferimento ou por isenção, com direito à manutenção de crédito. Tal entendimento é aplicado para empresas transportadoras da atividade de prestação de serviço. Inclusive, o crédito valor de ICMS, quando admitido, poderá ser lançado, inclusive, extemporaneamente pelo seu valor nominal, observado o prazo prescricional quinquenal e nos termos do artigo 65 do ICMS. Fecha aspas. A resposta à consulta tributária 13084 não se aplica aos autos. Trata-se de situação diversa. O direito ao crédito mencionado na resposta à consulta tem relação à saída de mercadoria. No caso dos autos, a autuada é prestadora de serviço de transporte e o crédito está vinculado à prestação de serviço intermunicipal e interestadual, que teve início em outro estado da federação. A alegação de que a autuada não é optante do regime de crédito outorgado, artigo 11, anexo 1 do ICMS, não tem relevância ao julgamento,
pois a acusação não tem fundamento no descumprimento do regime do crédito outorgado. No mérito, o AIM deve ser mantido. A legislação veda o aproveitamento do crédito de ICMS na aquisição de combustível por empresa de transporte em que a prestação de serviço de transporte se inicia em outro estado da federação. Isto porque, abre aspas, o crédito correspondente deve ser suportado pelo Estado onde realizado o fato gerador na exação correspondente e face ao critério físico atinente ao princípio da não cumulatividade, fecha aspas, como decidido por unanimidade pela Egrégia Câmara Superior, no julgamento do AIM 413.597, de relatoria do ilustre doutor Argos de Campos Ribeiro Simões. Vejamos, transcrevo parte do voto e continuo no meu... transcrevo parte do voto da decisão da superior e continuo no meu voto. Registre-se que, como mencionado nas respostas às consultas tributárias acima transcrito, o combustível adquirido para ser utilizado em prestação de serviço de transporte que se inicie em outro estado não enseja o direito ao crédito da escrita fiscal do contribuinte paulista, decisão normativa CAT 01/2001. Ou seja, a decisão normativa CAT 01/2001, citada no apelo recursal, não é fundamento de validade para amparar o crédito, pois no item 2.2 da decisão normativa CAT 01 esclarece que, abre aspas, em resumo, tem-se o direito ao crédito, o valor de ICMS em geral deve estar estritamente vinculado à realização de operações ou prestações tributárias, com as quais pode ser compensado, como forma de se efetivar o princípio constitucional da não cumulatividade, previsto no artigo 155 da Carta Magna. Assim, em conformidade com o princípio da não cumulatividade, somente as operações de transporte, somente nas operações de serviço de transporte intermunicipal e interestaduais iniciados no território paulista é que o transportador pode se creditar no combustível. Em relação ao quanto exigido, importa observar que o apelo recursal não contém demonstração aritmética de que o valor atribuído pelo fisco está incorreto. Por outro lado, a decisão requerida já informa que o AFR elaborou demonstrativo e que o percentual das operações de transportes que não dariam direito ao crédito. Vejamos, transcrevo parte da decisão de primeira instância, que contempla a discussão, e continuo no meu voto. Tendo em vista que o recorrente, no apelo recursal, não trouxe documentos que demonstrem objetivamente a incorreção do demonstrativo do fisco, não vejo razão para converter o julgamento em diligência, vez que não há dúvida relativa aos fatos narrados nesse AIM. A capitulação da multa aplicada no artigo 85, inciso 2, a linha J da Lei 6374/89, está em consonância com a conduta infracional relatada e não merece reparo. O pedido de relevação e redução da multa não pode ser atendido, pois a conduta infracional, crédito indevido, implicou em falta de pagamento de imposto. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhido. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento ilegal. Adicionalmente, por força do artigo 28 da Lei 13.457, não há como afastar a aplicação de multa sob o argumento de que a mesma é confiscatória, considerando que o dispositivo legal que define multa é válido e vigente. Com relação à forma de correção da IEM, afasta a alegação de indevida atualização da base de cálculo da multa, tendo em vista que a matéria é objeto da súmula 13 desse tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e, por fim, acolho o argumento de impossibilidade de cobrança dos juros acima da taxa Selic, tendo em vista o disposto da súmula 10/17 desse tribunal. Transcrevo a súmula e finalizo. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial para o movimento para limitar os juros à taxa Selic, nos termos da súmula 10/2013, desse tribunal, que foi revisada em 9. Só alterar a súmula 09. Súmula. Coloquei o número da súmula errado aqui, né? É súmula. Só para confirmar, é súmula 10 ou súmula 9?
da Selic. A 10 mesmo, tá É certo. 10 mesmo. Tá, acabei me confundindo aqui, mas eu já arrumei aqui, tá? Lá no final, doutor Silvio, tá? A súmula 10 de 2013, né? Eu alterei. E eu tinha coloquei tudo em 2023, né? 2023, deixa eu dar. Eu gravei o voto aqui. Deixa eu ver como é que ficou no final, só para. Súmula 10 de 2009. Isso. É isso aqui. Tá joia. A questão aqui, a matéria de fundo, é de crédito indevido, é porque ele se apropriou em valores acima do permitido, tá? Nas operações que contemplavam operações intramunicipais e interestaduais iniciadas em outro ente da federação. Alguém tem alguma dúvida? O voto já estava disponível, fica à disposição. Doutor Silvio, a súmula 10, ela é de 2017. Ah, em Você colocou 2017? 2009. Peraí. Súmula 10 de 2017. Eu não sei por que eu estava com ela em 2019. Peraí que eu vou... Em 2019 eu nem estava na fazenda ainda. Hein? 17. Alguma dúvida? Vou encerrar os debates. Então, em vez de ficar fora. Encerrado o julgamento do AIM 4.128.098, JRX Transporte e Logística Limitada, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, para limitar os juros de mora taxa Selic. Passando ao último julgamento da pauta, a IM 4.145.370, ao Distribuidora de Combustíveis Eireli, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima é o relator. Fica à vontade, Dr. Carlos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Eu vou ler as infrações, o voto estava disponível. O voto é composto de 3 infrações: deixou de pagar ICMS no montante digital nos meses de fevereiro e março de 2021, por escrituração na FD, registro de saída de documentos de sua emissão, notas fiscais eletrônicas de matéria 55, referentes a operações tributadas com destaque do imposto, porém, os documentos fiscais foram escriturados na FD, registro de saída sem débito de ICMS. Tem 2, deixou de pagar o ICMS valor de tanto, no período de janeiro a julho de 21, por escrituração na FD, registro de saída de documentos fiscais de submissão, notas fiscais eletrônicas, referente a operações tributárias com destaque do ICMS-ST, porém, os documentos fiscais foram escriturados na FD, registro de saída sem débito do ICMS-ST, ou em valores inferiores,
O contribuinte, na qualidade de substituto tributário, era responsável pela retenção e recolhimento do imposto incidente nas operações subsequentes até o consumo final realizados com álcool, carburante tratado. O item 3, creditou-se indevidamente do ICMS no valor de tanto, na FD de registro de entradas no período de abril a julho de 21, por meio de escrituração das notas fiscais eletrônicas relativas a operações de entrada de mercadorias diesel, sujeita ao regime de substituição tributária com crédito do imposto, conforme se demonstra pelas cópias de danos e registro de entradas. O responsável solidário apresentou defesa, requerendo a sua exclusão como responsável. Houve a questão da solidariedade, ele requereu sua exclusão como responsável tributário, tendo visto não terem sido preenchidos os requisitos no artigo 9º, 12 da Lei 6.374 e do artigo 135 do CTN. Inconformada também, a requerida apresentou defesa. A autoridade julgadora converteu o julgamento em diligência para tendo por base que a capitulação das infrações indica infringência gerada por incorreções nas escriturações de entrada e de saída de documentos fiscais, e que a insurgência fundamentada da impugnação apresentada pela empresa recorrente pontuou sobre a necessidade da juntada integral dos livros fiscais, fosse juntada aos autos de comprovação das infringências autuadas no presente lançamento de ofício, juntamente os livros fiscais que completa a saber, o item 2, livro de registro de saídas, de janeiro a julho de 21, e livro de registro de entradas de abril e julho de 21. A autoridade se manifestou pelo cumprimento da diligência solicitada. Também houve a manifestação pelo solidário e também pela empresa recorrente, ressaltando que restou demonstrada a inobservância do procedimento essencial da entrega da ordem de serviço antes de iniciar a fiscalização, devendo o auto de infração ser invalidado, resultando, claro, a falta da substituição da hipótese da solidariedade, devendo ser afastada da responsabilidade solidária. A decisão de primeira instância de folhas 417 e 437 julgou integralmente procedentes as acusações fiscais, mantendo o auto de infração, excluindo, no entanto, a responsabilidade solidária pelo débito. A representação fiscal opinou pelo provimento de recurso de ofício para que fosse reconhecida a responsabilidade solidária do senhor Ricardo Gomes da Silva. A empresa apresentou retificação de julgado, requerendo que fosse melhor esclarecida a decisão, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional com base de fato inexistente, ou seja, a necessidade de prova para dirimir a questão essencialmente de direito, bem como apresentou recurso de ofício para esse Tribunal de Impostos e Taxas, reprisando os argumentos apresentados em sua defesa. O responsável solidário apresentou suas contrarrazões e a autoridade de primeira instância indeferiu o processamento de pedido de retificação julgada em decorrência da ausência de fato, requisito legal de identidade de recurso de espécie recursal. Esse é o relatório. Vou direto ao voto. Conheço primeiramente o recurso de ofício apresentado e destaque que a solidariedade de que trata o presente ato de infração foi fundamentada na prática de ato que concorra para a sonegação do imposto ex-vi do artigo 9º, 12 da 6.374, regulamentado pelo artigo 11, inciso 12, do RICMES, nos seguintes termos, da qual o artigo 9º são responsáveis pelo pagamento do imposto solidariamente todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. No entanto, da análise, a legislação paulista indica como infringida no corpo do próprio auto de infração faz referência à falta de pagamento em razão de ausência de escrituração do imposto destacado em documentos fiscais relativos à operação de saída. Tendo, entretanto, tais documentos sido emitidos e escriturados, bem como ao creditamento indevido de imposto relativo a documentos fiscais também escriturados que não indicam a prática de sonegação. Verifique-se ainda na análise das provas acostadas aos autos que não há comprovação da prática de sonegação fiscal e da concorrência do responsável solidário para tal, bem como a comprovação de qualquer denúncia apresentada pelo Ministério Público por meio de representação para fins penais, portaria CAT 5/2008, por crime contra a ordem tributária nos termos da Lei Federal 8.187 de 90. Por conseguinte, mantenho a exclusão da responsabilidade solidária do senhor Ricardo Gomes da Silva, nos termos que constatou da decisão de primeira instância, tendo visto que não tendo sido comprovada a prática de sonegação fiscal e da concorrência do senhor responsável solidário para tal, deve ser excluída a solidariedade e observância da súmula 430 deste egresso tribunal,
de Imposto de Taxa, que já pacificou o entendimento no sentido que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Em relação ao recurso ordinário, o auto de infração é composto de três infrações. Em primeiro lugar, afasta as preliminares apontadas, eis que não vislumbra as nulidades apontadas que o presente auto de infração seja elaborado com observância de todos os requisitos de validade indicados no artigo 142 do CTN, estando plenamente caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinada matéria tributária, calculado o montante de tributo devido, identificando o sujeito passivo e corretamente capturada a penalidade cabível. Isto é, contrariamente ao alegado pela empresa recorrente, o auto de infração está perfeitamente respaldado nas normas legais em que dele consta, tendo o julgador de primeira instância proferido a decisão recorrida a partir da análise dos fatos e do conjunto comprobatório apresentado à luz da legislação vigente, fundamentando a decisão exarada, não havendo que se falar em nulidade da respeitável da R-decisão ou cessamento de defesa. No mérito, em relação ao item 1, a auto-infração da análise das notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 1, estampado às folhas 13, é possível concluir que os documentos fiscais trazem um valor de imposto destacado no campo, valor de ICMS, mas que na escrituração trazem valores menores ou o valor está ausente no campo ICMS, como se verifica no livro de registro de saídas, folhas 16178 e 192 a 16, tendo ocorrido escrituração irregular das notas fiscais no livro de registro de saídas. Neste ponto, descabida a alegação da recorrente que não poderia o fisco promover a cobrança por lançamento de ofício, sem antes recompor a apuração do ICMS, o que validaria o lançamento realizado, posto que possuía saldo credor no mês de referência conforme dica a GIA e legislação aplicável, artigos 47 e 49 da 6.334 e artigo 87 do RICD. Eis que esse Tribunal de Impostos de Taxa já pacificou o entendimento que, não havendo previsão legal que obrigue o fisco a fazer a recomposição da conta gráfica, ainda que o contribuinte apresente saldo credor no período, verificada a prática do fato infringente das normas tributárias, é dever de ofício a fiscalização lavrar o auto de infração, imposição de multa, autos finais 7965, autos 4126-5, 053-1 e 875-2. No tocante ao item 2, embora a recorrente alega a não incidência do imposto nas operações, apresentando o entendimento de que o ICMS-ST relativo às operações subsequentes foi recolhido anteriormente na entrada do etanol adquirido de outro estado e que o STF afastou a exigência do imposto em operações semelhantes, devido à ausência de previsão legal, ela não carreou para os autos documentos que comprovassem as suas alegações e as notas fiscais objeto da auto-infração foram emitidas com destaque do ICMS e do ICMS-ST, incidentes nas operações subsequentes, folhas 47 e 67, o que contraria os argumentos apresentados pelo recorrente. Ou seja, as notas fiscais referentes às operações tributárias com imposto destacado dos documentos, porém não devidamente escriturado. Cabe destacar que os valores constantes nas notas fiscais de um imposto destacado foram lançados pela própria recorrente, estando a infração devidamente capitulada com base nos fatos narrados e comprovados nos autos, não merecendo prosperar as alegações da recorrente. Relativamente ao item 3, embora a recorrente alega que as aquisições se deram sob a natureza de compra para uso e consumo para atender sua atividade fim, com creditamento do imposto assegurado pelos artigos 59, 61 e 272 de RICMS, não foram carreados para os autos documentos que comprovassem as suas alegações, valendo destacar que a natureza de operações das aquisições traz CFLP 5652, cuja descrição é venda de combustível ou lubrificante para comercialização, nos termos das notas fiscais geradas pelo fornecedor e escrituradas pela recorrente. Ou seja, tais documentos confirmam, como destacado pelo agente fiscais autuante em seu relatório circunstanciado, que a fornecedora Petrobras da mercadoria diesel emitiu documentos fiscais com retenção antecipada do imposto pelas operações subsequentes, ICMS-ST. Observe-se ainda que a própria ALL distribuidora não destacou ICMS nem ICMS-ST na saída dessa mercadoria, venda para postos de combustíveis ou transferência para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, o que comprova a vedação ao crédito pelo destinatário ALL distribuidora, nos termos realizados folhas 9. Conclui-se da análise da documentação juntada que a recorrente se acreditou indevidamente de ICMS incidente em operações de compra de combustível, não merecendo prosperar suas alegações também para este ponto.
No tocante à alegação em violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisca em relação aos multiplicados, cabe destacar que não merece a guarida, pois a competência do julgamento deste tribunal administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade dele válido, vigente e eficaz, conforme dispõe o artigo 28 da Lei 13.457, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada e ação direta de inconstitucionalidade por decisão definitiva do STF. Em via incidental, desde o Senado Federal, tenha sido suspendida a execução do artigo. Deste modo, o agente fiscal observou a legislação que regulamenta a matéria, aplicou os percentuais de multas indicados, sendo as capitalizações equivalentes e correspondentes aos tipos jurídicos invocados nas normas mencionadas, não agindo de forma arbitrária, mas em decorrência da prescrição legal do fato narrado, enquadrado como hipótese de penalidade por descumprimento de uma obrigação, não cabendo qualquer reparo, nem mesmo a redução das penalidades, tendo em vista tratar de infrações de tributo indevido. As multas de caráter coercitivo visam desestimular a prática infracional, estando perfeitamente submetidas à hipótese dos autos. Nesse contexto, entendo que não cabe a aplicação do artigo 527-A, tendo em vista que não há nos autos fato relevante que justifique a redução ou renovação da multa, e que as infrações dos itens 1 e 2 dizem a respeito à falta de pagamento de imposto e a conduta da recorrente afasta a alegação de boa-fé. Resulta, portanto, afastar de forma irremediável a aplicação do 527-A. Quanto à alegação da recorrente à atualização do valor base da multa, se aplica a súmula 3 deste egresso Tribunal de Impostos. O artigo 96, por sua vez, que a multa aplicada ao infração do artigo 85, ambos da Lei 6.374, fica sujeito aos juros de mora, ou seja, após o lavrador de infração, não sendo este liquidado pelo contribuinte interessado, decidirão os juros de mora sobre a penalidade a partir do segundo mês subsequente à notificação da lavratura, sendo indistintas as questões do artigo 85, parágrafo 9, que indica o cálculo da penalidade sobre a base corrigida, e do artigo 96 da 6.374, que trata dos juros incidentes sobre a autoinfração. Antes expor, decido por conhecer o recurso de ofício e do recurso ordinário e negar esse provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, que julgou procedente o auto-infração em imposição e multa, e excluindo a responsabilidade solidária do débito tributário atribuído ao Ricardo Gomes da Silva. Assim como eu voto, presidente. Está em discussão, o voto do Dr. Walter, do Dr. Carlos, desculpa, já estava disponível. Doutor Rodolfo quer se manifestar, doutor Rafael, fica à vontade. Observação na parte que versa sobre recurso de ofício, a súmula 430 mencionada, eu acho que ela é do STJ, né? Perfeito. Do STJ, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Doutor Rodolfo quer se manifestar a respeito da exclusão do solidário, doutor Rodolfo? Doutor Silvio, eu quero sim, se for possível, após o registro do voto, eu junto uma manifestação para ficar mais compreensível. Onde está, doutor Rafael? O que você colocou? É o terceiro parágrafo, doutor Carlos, logo após a citação do artigo. Começa por conseguinte. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Do STJ. Tá. Desculpa. Obrigado, doutor Rodolfo. Já está registrado, presidente. Então, ok. Solicitei a manifestação, senhor presidente. Pode juntar a manifestação e passar direto à leitura, doutor. A manifestação foi registrada? Eu imagino que os senhores já tenham acesso a ela. Vamos à leitura, então.
Conforme constou no voto do ilustre relator, o presente julgamento cuida de recurso misto, sendo de ofício interposto pela Fazenda Pública e o ordinário interposto pela autuada. As razões apresentadas ao recurso de ofício, as folhas 442 e 446, abordam a responsabilidade solidária atribuída ao senhor Ricardo Gomes da Silva. Conforme consta da peça exordial, o AIN aborda infrações relativas à falta de pagamento do ICMS próprio, ICMS-ST, além de infração relativa ao creditamento indevido de imposto. Em relação aos itens 1 e 2, a peça exordial esclarece que a autuada destacava o imposto nas notas fiscais, porém não registrava os valores dos tributos na EFD registro de saída, ou registrava os valores a menor. No voto proferido pelo ilustre relator, ao qual antecipadamente rendo minhas homenagens, a responsabilidade solidária for afastada pelos seguintes fundamentos. Aí transcrevo trechos do voto que o Dr. Carlos acabou de ler para nós. Por sua vez, assim está fundamentada a responsabilidade solidária do senhor Ricardo Gomes. Aqui transcrevo um trecho da peça exordial do AIN, né, em que é citado o artigo 9, inciso 12 da Lei 6374/89. Referido dispositivo preceitua que são responsáveis pelo pagamento do imposto devido solidariamente daquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. Passamos a nossa manifestação, então. Seja porque o contribuinte omitiu parcialmente informações que deveria ser reproduzida ao fisco, seja porque inseriu elementos inexatos nos livros exigidos pelas leis fiscais, entende-se que a conduta descrita nos itens 1 a 3 do AIN configura sonegação de imposto, haja vista que tais comportamentos culminaram na falta de pagamento do imposto ou no pagamento do imposto em montantes inferiores ao devido. Não se trata, portanto, de mero inadimplemento. Vejam que, no presente momento, a representação fiscal para fins penais não poderia estar juntada aos autos, porque, nos termos da portaria CART 5/2008, o fisco apenas promove tal ação após o encerramento do contencioso administrativo e após as tentativas amigáveis de cobrança. Assim, a ausência da referida representação não significa que a mesma não será realizada, caso não haja o pagamento do crédito constituído no lançamento de ofício. Até mesmo porque o item 2 do AIN, por exemplo, descreve conduta que, em tese, se enquadra como apropriação indébita de tributo. Aí transcrevo aqui o artigo 2º, inciso 2 da Lei 837/1990. Haja vista que a autuada destacou nas notas fiscais do ICMS-ST, porém não efetuou o recolhimento dos valores aos cofres públicos na condição de responsável tributário. Há que se dizer, inclusive, que até mesmo quanto ao imposto próprio, os tribunais superiores têm entendido que se enquadraria na referida tipificação a conduta de destacar o ICMS nas notas fiscais e não efetuar o recolhimento aos cofres públicos. Nesse sentido, o julgamento do HC 399.109, na qual a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que também configura crime de apropriação indébita tributária, o destaque do ICMS na nota fiscal sem respectivo recolhimento do imposto devido nas operações próprias, pois o tributo foi cobrado e o ônus financeiro foi repassado no preço pago ao consumidor final. Aqui eu transcrevo alguns trechos da referida decisão, né, e destaco alguns pontos. Para a configuração do delito de apropriação indébita tributária, o fato de o agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto devido não tem o condão de elidir ou exercer nenhuma influência na prática do delito, visto que esse não pressupõe a clandestinidade. Então, trago aqui alguns outros excertos, né, da mesma decisão. E passo ao parágrafo 13. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou sobre a questão nos autos do recurso de habeas corpus número 163334, entendendo que configura crime contra a ordem tributária, com fundamento no artigo 2º, inciso 2 da Lei 837/1990, o não pagamento de ICMS próprio destacado nas notas fiscais. Aqui eu trago alguns excertos também. O contribuinte que deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou servidor ou serviço, apropria-se do valor do tributo, realizando o tipo penal do artigo 2, inciso 2 da Lei 837/1990. Assim, conforme anteriormente adiantado, caso o fisco sagre-se vencedor e caso não haja o pagamento do crédito constituído por intermédio do lançamento de ofício, por força da portaria CART 5/2008, deverá ser feita a representação fiscal para os fins penais dos fatos que, em tese, configuram ilícitos penais contra a ordem tributária, cabendo ao Ministério Público a regular apuração. Aqui, então,
finalmente eu trago os artigos da portaria CAT, né? Será elaborada depois de proferida a decisão final em processo de auto de infração e imposição de multa na esfera administrativa. Considera-se a decisão final da esfera administrativa a decisão total ou parcialmente favorável à fazenda pública contra a qual não caiba mais recurso perante quaisquer instâncias administrativas, ou cabendo não ter ele sido interposto na forma da legislação. A elaboração da representação fiscal para fins penais será precedida da cobrança amigável. Por fim, reiteram-se os termos que já constaram nas razões ao recurso de ofício, né? Então, aqui é destacado que o responsável pela definição política de compras e vendas do estabelecimento, cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, e praticou os atos sabidamente com infração à lei, era o senhor Ricardo. Ademais, as acusações de falta de pagamento de imposto tiveram como fundamento, dentre outras, a emissão de documentos fiscais, com destaque ao passo que sua escrituração foi registrada sem o correspondente débito do imposto ou em valor menor que o devido. As infrações cometidas pela autuada configuram prática de sonegação de imposto, sendo o senhor Ricardo Gomes da Silva o único sócio da empresa constituída como Eireli. Não há como se excusar das consequências legais. Lembramos que, contra a mesma autuada, foi lavrado AIM bastante significativo, 4.138.576.7, contendo 5 acusações de falta de pagamento do imposto e também apontado como responsável solidário o senhor Ricardo Gomes da Silva. Esse AIM foi declarado integralmente procedente e foi mantida a responsabilidade solidária do senhor Ricardo Gomes. Esse auto foi julgado pela 11ª Câmara e em votação unânime foi mantido o responsável solidário. Diante de todo o exposto, uma vez que o creditamento do ICMS ST reduziu o montante do tributo que deveria ter sido recolhido aos cofres públicos, que as notas fiscais contestadas foram emitidas com destaque do imposto, foram escrituradas. Não se trata de mero erro por falta de escrituração. Sendo apenas o valor do imposto omitido ou declarado em montante inferior ao devido, pugna-se para que seja mantida a responsabilidade solidária do senhor Ricardo Gomes, pois ele era o único sócio da empresa na época dos fatos, que tiveram por claro objetivo não pagamento do imposto ou em pagamento do imposto em montantes inferiores ao devido. Essa manifestação, senhor presidente. Considerando a manifestação da DRF, eu gostaria de levar em vista, o senhor se opõe, doutor Carlos? Imagina, de maneira alguma, presidente. Tá, aí eu vejo com mais calma, mais tranquilidade a questão da solidariedade. Então eu vou pedir aqui solicitar a vista dele. E aí no retorno a gente discute a matéria. Então, a IM4 145.370, ao distribuidora de combustíveis Eireli, processo saiu em vista. Com o julgamento com a saída de vista desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Tá? Agradeço a presença de todos. Peço que todos aguardem aqui o encerramento da transmissão e gravação. Tenham todos um bom dia e um bom feriado. Tá?